O Sol. Uma poderosa fonte de energia capaz de produzir trilhões de watts. Apenas comparável à energia das jogadoras da seleção, que se renova a cada finta. Não há energia como a feminina. E Iberdrola, a maior apoiante das energias renováveis, incluindo a feminina. Então esta coisa da cegueira causada pela oxidação da retina é uma coisa que tens em mãos ou tiveste em mãos? Sim, nós pela primeira vez injetámos e patenteámos injetar cannabis dentro do olho. Entre a droga e os fármacos é uma interface deliciosa para quem tem ética. Hoje em dia posso adiantar, João Paulo, que já estamos a fazer MDMAs medicinais. Okay. Cogumelos mágicos medicinais e isso acontecer nos próximos 200 anos. Porque de facto tem aplicações médicas bem usado e bem coisa. Claro, há uns anos atrás, não sei se tens ideia, mas a diferença entre a cocaína e a codeína é apenas um radical muito pequeno e nós damos codeína aos nossos filhos quando têm tosse. No mundo cada vez mais globalizado, o caminho para o sucesso já não se limita ao mercado doméstico. Isso mesmo nos propõe Diogo Sousa Martins, professor, inventor de 9 patentes usadas na cirurgia oftálmica em todo o mundo e gestor de várias empresas de saúde e farmacêuticas na sua A Bíblia da Internacionalização, um guia prático para os empreendedores que pretendam expandir os seus negócios lá fora, onde dá dicas, conta bons exemplos, analisa oportunidades e identifica ameaças de uma operação internacional. Não foi do cabaré para o convento, mas sim do laboratório para a gestão. Diogo estudou ciências farmacêuticas, oftalmologia, estratégia e marketing das universidades de Lisboa, na Católica, na de São Paulo, mas também nos Estados Unidos, na Academy of Competitive Intelligence ou na Harvard Business School, de onde saiu há quase 20 anos com o mestrado e a mulher. Muito mais do que apenas um gestor de sucesso, tem casa em São Paulo e na Tailândia, fez negócios em mais de uma centena de países, tem um court de ténis onde pratica um dos seus desportos favoritos. Quando pode, é rastejante com a sua prancha de snowboard e adora beber caipirinhas de kiwi com leite condensado. E acima de tudo, tem uma família que adora, sendo casada há quase 2 décadas e pai de 2 adolescentes. E é perentório. O segredo do sucesso é ter uma ótima estabilidade familiar. Olá, Diogo, e me-ajas de ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador. Muito obrigado, João Paulo. É um prazer enorme estar aqui. Tu acabaste de chegar de Nova Iorque e de São Paulo, se não me engano, até ontem, antes de ontem, não foi? Andaste... Exatamente. 2 semanas muito loucas, mas estou com a sensação de dever cumprido. Tu, entretanto, tu costumas dizer que passas metade do ano passas lá fora, de um lado para o outro. Graças a Deus. Tu já tens cartões de Navigator e de passageiro frequente. Já. Agora a TAP inventou uma brincadeira chamada Navigator e Gold for Life, que é o estatuto vitalício. Quer dizer, podes viajar a partir de agora de graça para onde quiseres? É para a malta que já viajou 3 milhões de milhas só de TAP. E por acaso... Eu lembro que houve um ano qualquer, acho que foi há 10 anos, tinhas para aí 300 mil milhas, só acumuladas num ano. Tenho muitas milhas e só tenho coisas boas a dizer também. Incrível, muito bem. Casadíssimo há 19 anos com a cara, tu acho que tu dizes na tua biografia, casadíssimo, quer dizer que é bom sinal, com estes filhos de 13 e 16 anos. 13 e 16, sim. E acabaste de entregar o Diogo exatamente em Colômbia. Não estás um bocadinho de medo com este momento meio complicado das universidades nos Estados Unidos? Não te assusta nada? Olha, para ser muito sincero, eu tenho mais medo que ele não se realize profissionalmente e, portanto, o resto é tudo um pouco acessório. O pai fica mais feliz quando vê os filhos no que querem fazer. Ele está em que área já agora? Ele vai para a área financeira. Ok. Mas eu estou muito contente porque acho que é muito difícil entregar um filho lá fora, não Sim. é? Embora ele esteja a fazer este programa. Mas estou realmente com a sensação muita paz, porque sei que estou-lhe a dar uma alternativa, ele próprio conquistou, não é? Essa alternativa a pulso. E agora vai fazer por ele. Exatamente, é o que tem que fazer. Muito bem. É importante eu passar pela família, porque eu sei que a família para ti é muito importante. Aliás, quem propôs esta entrevista contigo disse ele é uma pessoa perfeitamente centrada na família e em todos os seus valores. Ele é muito coerente. Nunca vi ninguém tratar tão bem um editor do livro e as pessoas que trabalham nas empresas dele e tudo. És muito coerente com isso. Mas dizes, a família de facto é uma coluna vertebral absolutamente importantíssima. É um segredo do sucesso. Insubstituível, é mesmo o segredo. E quem disser o contrário, eu acho que não tem uma boa família para mentir. É tão bom isso. E é giro porque tu também, o teu casamento, tu tiveste aquele casamento relâmpago no civil, quando conheceste a tua mulher, estavam a fazer os dois um MBA, se não me engano, em Harvard. Sim. E depois disseste, eu tive um casamento rápido, sem anel de noivado, sem copo de água, sem lua de mel e tal. Namorava há 3 meses e tiveste a oportunidade de ir para o Brasil, portanto foram e arrumaram tudo ali
ali rapidamente, para depois, com calma. E 9 anos depois, então, concretizaram um casamento na igreja à séria, já na Casa Nova, no Estoril. Isso mesmo. Deve ter sido uma festa extraordinária. E foi uma festa culminar. fabulosa. Foi assim, eu realmente conheci a minha esposa 3 meses depois estava casado. E, portanto, não houve nem fase de namoro, nem fase de conhecimento. Os pais, nem os teus pais, nem os dela, reagiram um bocado contra isso? Conheceram-se um pouco, acho que foi na cerimónia de casamento informal, em que nem marquei absolutamente nada, mas a decisão estava mais do que feita. Foi a melhor decisão que eu tomei em toda a minha vida, não tenho dúvida nenhuma. E 9 anos depois, realmente, pedi-lhe em casamento, entreguei o anel de noivado que nunca recebeu 9 anos antes, e tinha comprado uma casa muito bonita, que estava toda destruída, e fiz... tinha renovado a casa toda no Estoril? E fiz um copo de água na casa toda destruída, por exemplo, numa piscina completamente destruída, fiz a pista de dança, foi uma coisa muito gira. Convidei também o diretor dos Salesianos, que foi a escola onde eu estive, os Salesianos do Estoril, também para abençoar a casa. Foi muito bonito, com um quarteto de cordas muito giro do meu amigo Zé Pedro Gil. E acabei por pedir-lhe em casamento, 9 anos depois de estar casado, e disse aos meus amigos que um ano depois iria fazer a festa de casamento formal já com a casa renovada. Já com a casa renovada, que ninguém acreditou. Mas conseguiste. 11 meses depois estava a fazer a festa de casamento naquela casa. Bonito, ao mesmo tempo estava a pensar agora que simbólico, não sabia disso, mas que simbólico esta coisa do fazer o pedido da casa ainda em shambles e depois construir uma vida a partir daí, portanto reconstruir a casa, verdade, começar uma família, construir... E um casamento é mesmo isso, são pequenas reconstruções diárias de vários momentos, e a felicidade é um bocadinho isso, é uma sequência e frequência de momentos, não é? Nós temos que fazer por isso e nutrir isso da forma que nos parecer mais adequada de acordo com os valores de cada um. Começaste tão bem que eu não quero conversar mais nada e vou acabar aqui a entrevista. Vamos a isso, Diogo. Então, agora só 3 ou 4 pontos que quero falar contigo. A farmacêutica. De onde esta sedução pela farmacêutica, que foi, no fundo, a tua licenciatura e o teu mestrado, e começaste, estavas na faculdade, começaste logo na Novartis a trabalhar. Sim. Eu comecei a trabalhar desde muito cedo, desde os 16 anos, 17 anos, e depois sempre me seduziu a área médica, porque era a área de onde vem a minha família, não é? Há muitos anos, de várias gerações, mas sempre me seduziu ainda mais a área dos negócios. E a farmacêutica era o triângulo perfeito onde poderia eclodir essas duas verticais, não é? E então acabei por abraçar esse mundo farmacêutico já faz 27 anos, que eu pretendo continuar os próximos 40 nele. Adoro o que eu faço, tenho uma energia enorme quando entro. Aliás, a minha equipa no escritório, quando entro com energia a mais, diz-me: o Dr. Diogo não fez o seu ténis hoje. Não gastou, não queimou a sua energia. Gosto muito de fazer o que eu faço, tenho imenso prazer de trabalhar com as pessoas com quem eu trabalho, e acho que só assim é que faz sentido. Esta Camin Inspired Molecular Solutions, este grupo nasceu nos anos 60, que com a sede em Des Moines, ali no Iowa, tem desta esta Camin Pharma. Essa sim, que tu és presidente mundial, ou que foste presidente mundial. Foi. Em 2013, logo, já há 12 anos, depois trouxeste para Barcarena, portanto, esta sede mundial, de onde se comandavam os negócios na América Latina, mas, no fundo, a sede mundial desta farmacêutica é especializada em oftalmologia, certo? Sim. É engraçado porque o elevado nível de competências que se pode encontrar no mercado de trabalho português e o facto de ser um ambiente mais regulado, mas mais fácil, mesmo assim, mais favorável na Europa do que nos Estados Unidos, levou-os a apostar nisto, a vir para cá. Sim. O capital humano também foi... Havia, nesse momento era o governo Passos Coelho, havia um conjunto de incentivos do Pedro Pereira Gonçalves, que era o secretário de Estado de Inovação. Havia esse gabinete de inovação com um conjunto de incentivos muito bem colocados, que foram atraentes o suficiente para, junto com o capital de confiança que eu, enquanto presidente, tinha, para fazer da decisão uma decisão lógica, racional e que se provou certeira. E também a geoestratégia é importante, onde estamos colocados. Exato. Mas o normal seria abrir-se cá na Suíça, não era? Um sítio assim, não era? Exato. O próprio custo que Portugal representa na altura, somado aos incentivos, à ponte com o Brasil de voos diretos, aos fusos horários mais tranquilos até que o centro da Europa, não é? Quando se compara com os Estados Unidos e para efeitos de comunicação. Sim. O grau de inglês que os portugueses
todos têm comparativamente com outros povos europeus. Tudo isso serviu também para fenotipar esses indicadores, sim. Marketing e Intelligence também foi outra, onde o MBA que tu tiraste, e este mestrado, tens uma pós-graduação em negociações estratégicas, tirada em Harvard então, na Harvard Business School, e depois este mestrado em Competitive Intelligence, que tiraste na Academy of Competitive Intelligence nos Estados Unidos, inclusive este marketing em Cosmeceuticals, tiraste em Inglaterra. Tu de facto que és bom a fazer planos, mas tudo isto tem a ver com diálogo e com marketing. É uma área que também te atrai muito. Tu juntas o melhor de vários mundos. É uma área que eu absolutamente adoro. E qualquer pessoa faz marketing hoje em dia, mesmo não sabendo que está a fazê-lo. Exatamente. Portanto, tal como eu gosto de tentar fazer sempre as coisas o melhor que eu posso e não gosto de ser um treinador de bancada, fui-me aprofundar desde muito cedo sobre o que era o marketing. Para te munir das ferramentas, aliás, este teu livro é exatamente isso. É um manual, é um guia prático, não é? As ferramentas para você começar a sua empresa, ou a própria pessoa, o próprio executivo, começar a sua empresa lá fora, ou começar a lançar-se, munir-se dessas ferramentas tão importantes. A oftalmologia é outra paixão tua. Tu aqui tens o exemplo deste trisavô que foi cônsul em Goa e é o dono daquele, tu tens um olho gigante em porcelana, não é? Que era como eles aprendiam, era para ensino. Ainda é um mock-up que se costuma dizer, onde se percebe perfeitamente a anatomia do olho, que é um segmento muito compartimentado do corpo humano e que ainda o tenho. Há pessoas que brincam que eu escondo lá uma câmara dentro do olho, não é? Que é para monitorizar. Já vi vários filmes com isso. Aproveito para fazer o disclosure que é mentira também. Exato. Fica aqui esclarecido. Mas existe, sim. E é de facto uma das áreas nobres da medicina. Não é preciso ir buscar o Papa João XXI, por exemplo. Eu descobri outro dia que o Papa João XXI, ele tem um livro, um tratado. Estamos a falar em 1270, caramba, há 700 anos, 750 anos. Este livro Dióculo dele, onde tinha uma receita de colírio, este Aqua Mirabilis, engraçado, que 300 anos depois o Miguel Ângelo precisou, depois de pintar a Capela Sistina, estava com tanto aflito, e usaram um colírio inventado pelo nosso Papa, o único Papa português. É extraordinário. Portanto, tivemos grandes portugueses também nesta área, o que é extraordinário. E as inovações na oftalmologia não deixam de continuar, sim, não é? E é uma área muito fértil em novos produtos hoje em dia. Eu estava a pensar o que é que tinhas feito, uma vez que não és médico oftalmologista, nem cirurgião, nem optometrista. Depois percebi, é a investigação que te atrai, e da tua tese de doutoramento, que tiraste em oftalmologia na Universidade Federal de São Paulo, é que nasceu então este uso da luteína e da zeaxantina, não é? Dois corantes naturais, digamos assim, duas substâncias que se tornaram essenciais em todo o mundo para operar. É verdade. Hoje em dia, 94% dos hospitais portugueses têm esse produto. Ou seja, se tu tiveres uma catarata ou um problema de retina, com alto grau de probabilidade, terás um produto que foi inventado por mim. É incrível. E isso foi basicamente por observação. E se eu não tivesse a tal, eu diria assim, costela de marketing, provavelmente passava-me à frente esta oportunidade, não é? E eu basicamente o que inventei foi, a partir de um procedimento cirúrgico que se faz um pouco por tentativa e erro, que é levantar uma membrana que outrora seria transparente, eu perguntei, mas porquê é que a gente não pinta essa brincadeira para diminuir o tempo cirúrgico? Assim o fiz. E acabei por... É um corante, no fundo, natural? É um corante perfeitamente de tom natural. Alaranjado, acho que é. Agora fica esverdeado porque ele é misturado com azul. Mas basicamente a questão é que quando estava a sair do hospital, eu pensei, parei no farol em São Paulo, e normalmente não se deve parar nos faróis vermelhos em São Paulo, não façam isso em casa, atenção, mas não se deve parar nos faróis vermelhos em São Paulo à noite. Faróis o farol é o semáforo, não é? Eu de vez em quando salta-me umas expressões brasileiras, também estava a pensar que mas também não seria paraste no vermelho, então, isso é normal, mas às vezes no Brasil nem sempre. Só que o vermelho passou para o verde, eu comecei a pensar, o que é que faz mais contraste realmente com o vermelho? É o verde, e realmente o fundo do olho é vermelho, e eu inventei um corante verde, misturando alguma coisa amarela com outra coisa azul. E portanto a minha invenção foi exatamente isto, uma coisa praticamente idiota, mas que realmente, mas depois tive a audácia de registar, de fazer todo o tipo de estudos, e hoje em dia é o primeiro produto deu logo mundial. 7 substâncias diferentes, que são logo 7 patentes já estão aí, e é engraçado que isto é uma coisa que vai colorir a membrana ocular destas operações da retina, como as cataratas, por exemplo, não tem efeitos colaterais, é uma tinta que ajuda o cirurgião a reconhecer as zonas onde ele tem de intervir rapidamente
rapidamente e com muito menor margem de erro. Portanto, aí o sucesso extraordinário. Diminui o tempo cirúrgico e aumenta a segurança também da cirurgia. E estamos a injetar algo no olho que já existe dentro do olho. E é um corante natural, não é? Natural, ainda são os únicos do mundo que existem, ou sim, já? Sim. É extraordinário. Portanto, esta luteína é uma coisa que vem da calêndula, não sei o que é uma coisa chamada marigold. Que depois, uma planta. E depois também se usa com um azul brilhante ou azul tripã. Isto é tudo coisas que tu... Mistura-se com esses corantes. Está bem, ok. Portanto, inventor também, já estão 9 patentes internacionais neste momento, já 9, é o que ascende, é extraordinário. Portanto, patenteaste, desenvolveste estes produtos novos, na oftalmologia cirúrgica mundial. Agora, neste momento, e na parte de investigação, Diogo, a obra-prima da Kemin Pharma, onde tu estás, está quase para vir, dizes tu, já existe. Não, a Kemin Pharma eu já deixei já há muitos anos atrás, não é? Portanto, eu tenho agora o meu grupo de empresas, mas que faz... Que ainda tem investigação. Que também fazemos muita investigação. Então esta coisa da cegueira causada pela oxidação da retina é uma coisa que tens em mãos ou tiveste em mãos? Sim, nós pela primeira vez injetámos e patenteámos injetar cannabis dentro do olho. Pois, eu ouvi um dos teus podcasts que falava disso, era a atual uso da cannabis sativa, não é? Da cannabis médica, existe um estigma uso medicinal associado ao cannabis muito forte, mas o que é facto é que a interface entre a droga e os fármacos é uma interface deliciosa para quem tem ética. Hoje em dia posso adiantar, João Paulo, que já estamos a fazer MDMAs medicinais. Cogumelos mágicos medicinais e isso acontecer nos próximos 200 anos. Porque de facto tem aplicações médicas bem usado e bem coisa. Claro, há uns anos atrás, não sei se tens ideia, mas a diferença entre a cocaína e a codeína é apenas um radical muito pequeno e nós damos codeína aos nossos filhos quando têm tosse. Exato. E portanto a ciência bem domesticada pode usar produtos que outrora teriam outro tipo de propriedades, fazer a ablação dessas propriedades e privilegiar apenas as terapêuticas. É extraordinário. Aliás, Diogo, como a ciência em geral, de instrumentos, a energia atómica, não é? Pode ser muito bem usada, ou perfeitamente mal usada, não é? Portanto, a ciência e a inteligência artificial, não vamos mais longe. Pode ser um perigo também, como é uma coisa super urgente e super importante de usar. Neste teu episódio deste teu podcast, acho que foi o Board Talks, tu fizeste, aqui com a Carla Dias, que é a presidente do Observatório Português da Cannabis Medicinal, falaram disso, de facto, porque em 2028 prevê-se que este negócio vai render 14 bilhões de dólares, é uma coisa extraordinária. Eu não sabia que Portugal, o ano passado, já foi o primeiro exportador europeu. O primeiro exportador e o segundo do mundo. O segundo mundial, depois do Canadá. O segundo do mundo. É extraordinário. É extraordinário. E de facto... Eu devo dizer-te que é mérito completo do Infarmed. O Infarmed é um instituto que funciona maravilhosamente. E que é rápido a aprovar as coisas. Com certificar. Pessoal capacitado isso é muito importante. Que não tem também, e tem a coragem política para aprovar uma lei que hoje é uma lei que é referência no mundo europeu. Eu diria no mundo mesmo. E estás envolvido também com a parte no Brasil, com a implementação desta lei no Brasil, não estás? Claro, eu sei que havia um caminho qualquer que eles também estavam a fazer esse caminho para... Sim, estamos ativamente... E é um mercado extraordinário, não é? No Brasil, então... gigante. É o 5º maior mercado farmacêutico do mundo. Exatamente. Cannabis medicinal do Brasil, também estás a implementar isso, claro. É muito curioso porque, de facto, existe esse estigma em Portugal por ser ainda uma droga recreacional, mas todas estas drogas, o fato na Europa, como é que é a questão da FAA americana e na Europa, nós somos mais rápidos a aprovar estes remédios ou não? Nós, muitos produtos na União Europeia são muitas vezes registrados por Portugal, pela eficiência que o regulador tem aqui. Isso nós vemos isso na prática porque uma das minhas empresas que faz exatamente a consultoria regulatória, o Grupo LDS, é exatamente o que faz e temos muito prazer em trabalhar aqui com o regulador. Mas há muitas empresas que usam Portugal, o Estado-membro português, como reconhecimento mútuo para se registar um produto na Europa inteira. E assim faz apenas um registro de um medicamento e está disponíveis em quase 32 países. Boa, incrível. Também és docente, professor auxiliar na Faculdade de Farmácia e também na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Dá-te imenso gozo ensinar as gerações futuras? Só me podem dar gozo, porque eu só trabalho nesse tipo de faculdades que eu adoro,
a motivação principal são os meus alunos. Eu adoro a troca de conhecimentos que tenho com eles. Eu fico na dúvida se quem aprende mais sou eu. Eu estava a pensar nisso. Deve-se aprender tanto também com outra geração e com outros miúdos. E não é só por Embora tu tens cara de miúdo, pareces exatamente igual a deles, mas pronto. Mas aprende-se, não é? Bebe-se desse contacto. E para quem sabe beber e tem humildade para beber esses conhecimentos e juntá-los aos seus, a apropriação de valor é muito grande. Tu tens ainda 6 empresas farmacêuticas na área da saúde. A ELS Group S ainda é tua, não é? Sim. A ELS Solutions, esta multinacional portuguesa, uma parceria estratégica na internacionalização da indústria farmacêutica. E tens este sistema LC, este sistema Exato. baseado na inteligência artificial, que foi patenteado por vocês para tratamento de dados. No fundo, já tens 27 anos de executivo como CEO de várias empresas de indústrias farmacêuticas, foste diretor, vice-presidente, presidente de país, presidente regional. Chegaste a ter esta história há 20 anos no México. Calhaste o melhor funcionário da Europa, desta multinacional americana, que foram para um resort em Cancún, onde depois correu tudo mal, tudo com bagaste o intrito. Acontece. Estragam-se as melhores férias, assim. Isso acontece. Mas a ideia era boa. Não resultou tanto como queriam, mas fica a referência que foste considerado o melhor funcionário da Europa, desta multinacional norte-americana, isso é sempre um prestígio. Muito bem. Diogo Sousa Martins, temos de fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos para a segunda parte. Até já. Muito obrigado. O Sol. Uma poderosa fonte de energia capaz de produzir trilhões de watts. Apenas comparável à energia das jogadoras da seleção, que se renova a cada finta. Não há energia como a feminina. E Iberdrola, a maior apoiante das energias renováveis, incluindo a feminina. Estamos a conversar com Diogo Sousa Martins. Ele é professor, inventor e gestor de várias empresas de saúde e farmacêuticas, que lança a Bíblia da Internacionalização, um guia prático para os empreendedores que pretendam expandir os seus negócios lá fora, onde analisa oportunidades e ameaças de uma operação internacional. Está a pensar com tanta coisa, tu tens empresário e professor e investigador, os teus hobbies. Eu lembro uma coisa engraçada, que como é que tu te escapas, como é que tens esta energia, onde é que tu queimas esta energia? E de facto dizes, eu sou uma pessoa muito feliz e tenho muitos hobbies e porque sou feliz e porque sou muito feliz tenho muitos hobbies. O que também é muito importante, além do ténis e do golfe e do surf. O snowboard é uma coisa que tu começaste recentemente, a parte rastejante que eu falei. Tens que, claro, ter musculação para aguentar todos estes esportes. Também tocas guitarra, a música também foi importante para ti. Muito importante, eu E diria a música terapêutica. é uma grande educação também, não é? A parte musical. Sim, é espetacular. Tiveste bandas, tocavas em bares e cafés, estou engraçado. Toquei em bares, com certeza, mas o reconhecimento de paralelismos que a música nos dá e o desporto nos dá para o nosso mundo de negócios é incrível. Eu uso conhecimentos que eu tenho musicais ou de desporto para fazer melhor gestão e para fazer melhor investigação. É impressionante o cruzamento de várias áreas do saber, o que nos torna ricos. E hoje em dia, se eu pudesse dar um conselho aos meus filhos, em vez de tirarem mais doutoramentos, eu diria para eles fazerem coisas completamente diferentes, porque vão adicionar ao arsenal de competências que têm, fenotipando provavelmente respostas muito mais estruturadas do que o fariam se tivessem um conhecimento em profundidade. É um bocadinho a ideia americana também, não é? Aquela questão das universidades, teres créditos porque és um bom desportista, ou porque além das cadeiras curriculares podes fazer surf e podes fazer... É muito nessa curioso. visão, sim. No outra visão, que os americanos são completamente os americanos e os países ditos desenvolvidos são completamente específicos em profundidade. Hoje está-se a mudar um pouco. Antigamente havia quase um oftalmologista para o olho esquerdo, um oftalmologista para o olho direito. Portanto, a especificidade era lei. Hoje, o alcançar de várias competências que são todas elas complementares em várias áreas, tudo isso agrega e é cada vez mais valorizado hoje em dia. Tens razão. E também o trabalho voluntário, que é muito engraçado também. Sim, há muitas empresas que já perguntam, colaborou uma vez, teve uma missão país ou uma coisa, ou fez algum voluntariado em Angola ou Moçambique. É muito engraçado, já perguntam isso e acham isso mais importante do que ter vindo de arquitetura. Eu acho que o trabalho voluntário eu considero, por exemplo, como o meu trabalho hoje nas minhas empresas é quase como um trabalho voluntário. Eu faço por propósito e por paixão e não por transacionalidade. Exatamente. Se todos nós tivermos um pouco
trabalho voluntário na nossa cabeça quando vamos para o trabalho todos os dias, tudo será um pouco mais fácil. Tu estás, entretanto, ainda a construir um estúdio de som, estás mesmo a fazer Estou mesmo agora a construir um estúdio de som profissional. Tudo com aquelas câmaras, com regi, tudo. E depois moto também gostas? É um escape bom para ti? Vais subir a Serra de Sintra com os teus amigos de vez em quando? E barco, porquê? Tu uma vez tiveste já um acidente de barco muito grave. O que é que foi? Muito grave. Nós fomos abalroados por um barco muito maior que o nosso, e eu acho que fiz, talvez, a parte de ter casado com a minha esposa, a segunda ou a primeira decisão mais importante da minha vida, que eu tive, talvez, reação e não a apatia de pedir a toda a gente para ir para a água por bombordo. E minutos depois de eu ter feito, o nosso barco foi completamente destruído. Portanto, não nos viram. Incrível. Não nos viram, assim, foi algo... Isto foi ao largo de onde? Foi... Brasil? Não, foi aqui em Portugal. Boas. Foi aqui em Portugal e realmente é um... Mas também já salvaste pessoas no mar, tu tens aquele curso de nadador salvador, não tens? Já fiz umas quantas vezes, sim. Mas há muitos anos atrás, sim, quando eu tinha físico para o fazer. Pelo amor de Deus, tens ótimo físico para o fazer, com certeza. Viajar gosta muito, já falámos da rádio também, tu tens muitas áreas, é muito curioso. És, como já dissemos, o estatuto vitalício da TAP, és gold em muitas companhias aéreas, adoras viajar. Sabes quantos países já tiveste ou não? Eu sei que existe hoje uma aplicação que as pessoas contabilizam isso, mas se tu verificares, deves ter verificado, porque és um ótimo jornalista, eu não tenho nem Facebook, nem tenho Instagram. Não. Eu viajo tanto, mas não me preocupo em dizer às pessoas onde eu estou. Eu prefiro viver as coisas. Então, sinceramente, não... Tu viajas muito também por só teres negócios em 100 países, em mais de 100 países, ou teres feito negócios em mais de 100 países, isso já diz muito. Mas não viajas muito por lazer também? Viajo muito por lazer. E há assim algum país onde ainda gostasses muito de ir que ainda não foste? Há alguns países que eu não fui ainda e que está no programa. List. Sim, está no programa. Mas são cada vez menos. Pois, imagino. Diz-me, gostasses muito de ir? E Alasca. Queres ver? É o Alasca. Não é um país, mas é uma, Sim, uma região que eu gostaria que eu... Já tive para ir, mas cancelei 2 vezes ainda. Ok. Por outros motivos. Tu tens uma casa em São Paulo, tens uma segunda casa na Tailândia, é extraordinário. Não é bem uma casa, é o nosso lugar onde costumamos ficar, o nosso refúgio. Okay, o nosso refúgio, sim. E em São Paulo há esta história engraçada além de eu falei da caipirinha com o kiwi, tu gostas muito de um certo restaurante em São Paulo. Esta multa que te perdoaram, isto é verdade, tiveste uma multa de quase mais de 60 mil euros com um carro? Sim. Como é que se pode ter uma multa de mais de 60 mil euros com um carro? Porque com são contratos que acontecem... era por ter ultrapassado um prazo... Por devolução, mas essa foi perdoada, não é? Basicamente. Pois foi extraordinário, pois o dono, tu não sabias, mas o dono... Era irmão de alguém que tu ajudaste. Que eu ajudei há muitos anos atrás e que nem me lembrava. E ele então aí, vai lá. Eu costumo sempre dizer que a surpresa que deve ter sido. O bem não faz ruído e o ruído não faz bem. Boa. Isto realmente foi o universo conspirou para te ajudar. Eu acredito que o universo conspira sempre, tanto para o bem como para o mal. Tens muita coisa a agradecer na tua vida, como sabes. Muito. E agradeces todos os dias, devias? Todos os dias agradeço nas pequenas coisas. Se o dia está bom, agradeço por estar bom. Se o dia está a chover, é porque vai regar o jardim. Se acordas, tens ao lado a Carla, está ótimo. A escrita também é uma coisa que te apaixona, e Adoro. Claro que vamos falar de um livro, mas a escrita como? Só guias de negócios ou também escreves, por exemplo, ficção? Tens alguma coisa guardada de histórias desse género? Não tenho. Mas esperavas ter um dia? Sim, talvez leio menos. Leio mais. Do que ensaios e coisas técnicas. Sendo completamente honesto, não leio a ficção que eu gostaria de ler, mas porque não sobra tempo. Mas sabes que todos os grandes cientistas dizem que faz bem ler ficção. Muito bem. O cérebro afasta-se. Muito bem ler ficção. Tens noção disso? Mas a única coisa que escrevo, além dos meus livros de negócios, é mais... eu estou a escrever o meu segundo agora, é música. Ok. Música é escrever música? Letras de música. Compor? Sim. Como fizeste o hino, a tuna da tua faculdade? Da Católica. Ok. Ir ao supermercado adoro, é uma das coisas que tu gostas de fazer depois de um dia muito exigente. Adoro. Perco-me no meio das estantes e do supermercado. Adoro. Eu desligo o cérebro. Percebo isto tão bem, exatamente. Eu também não gosto de ver nenhuma série à noite que dê para pensar. Tudo o que for alguma coisa para pensar. Mas isso vês séries e distrais-te, não sei o quê, como o American Got Talent e este género de programas que tu gostas de ver. Mas coisas para X Factor. Muito bem. E este filme que tu gostaste muito sempre, este Une Vie Meilleure, este filme extraordinário, do Cédric Kahn, que fala muito da Vida Vai Melhorar, é um filme de 2011, que fala muito do imigrante ilegal na Califórnia, e pai, e depois conhece esta Nadia. Este é um filme de facto extraordinário. Hoje em dia não te assusta esta cruzada contra os imigrantes que há, e então nos Estados Unidos ainda mais, mas
É uma coisa, este filme foca muito isso, a questão da pessoa se sentir-se abandonada de repente. Eu acho que assusta toda a gente, mas a imigração vai sempre ser necessária, claro, inclusivamente nos Estados Unidos. Claro. O que se está a passar hoje é uma grande negociação, com alguns exageros de parte a parte, mas eu acredito que daqui a uns anos vai continuar a haver imigração, já o existe há tantos anos, não é? E não vai deixar de haver, porque é uma pedra basilar das economias dos países. Exatamente, isso, rapidamente a gente percebe isso. E falta só cozinhar, é uma coisa que estás a aprender, ainda não fazes nada ainda. Zero, não estou ainda a aprender, não. Zero. Mas eu disse, é o único hobby que não tenho, mas quero ter, está no plano. Mas acho que teria algum jeito. Tu és bom a planear coisas, portanto... Eu gostaria a formular. Para mim, cozinhar é uma formulação, não é? Acho eu. Mas não posso vaticinar porque realmente não sei fazer. Esta Bíblia da Internacionalização, então, uma edição da Gradiva, que foi lançada na Ordem dos Farmacêuticos, se não me engano, dia 22 de Abril. 22 de Abril. Tudo o que uma pessoa deve saber, ou está na capa, tudo o que deve saber para o seu negócio prosperar no mercado internacional. Internacionalizar, este mundo está cada vez mais globalizado. Este timing para este livro foi importante, num momento complexo do ponto de vista político e económico que estamos a atravessar. É muito bom, Diogo, este livro vir de ti, porque és um caso de sucesso tremendo nisto e fizeste negócios com todo o mundo, em todos os continentes. A experiência própria é muito importante e está aqui. Não és alguém a falar de cor, a falar de alto, a falar do ponto de vista académico só. Não, é alguém que esteve no terreno e isso passa muito no livro. É muito, muito importante. É um manual. O target deste teu livro é o quê? É só mesmo para quem prepara a primeira internacionalização ou para pessoas que já podem ter negócios lá fora? Eu diria que é para quem fez uma internacionalização mais empírica e correu mal e agora tem uma segunda chance para o fazer da forma correta, e o livro é extremamente prático, quase em manual de autoajuda. Exatamente. Para fazer passo a passo o que a pessoa deve fazer, mas também serve para as pessoas que nunca fizeram a internacionalização e que querem fazê-la de uma forma mais metódica e estruturada, aumentando as chances de sucesso. Mas não sei se sabes que mais de 40% das PMEs falham nos primeiros 3 anos de internacionalização, e por isso é necessário as pessoas se prepararem e deixarem de... eu vou para... Agora, sabes, a maior parte das empresas se internacionalizam ou para a Espanha ou para Angola, para o Brasil. É mais perto e é mais confortável. Mas é língua completamente errado se não se fizer um dimensionamento do potencial do mercado. E coisas como essas que eu acabo por, de uma forma bastante contundente, resolver alguns mitos que os observo na prática, mas também, como eu sou professor de gestão de internacionalização, também tenho os conceitos académicos e acabo por os secundar academicamente, mas aquilo que eu observo na prática. Então, eu diria que o sucesso do livro é um pouco essa visão mista entre um ambiente académico estruturado, mas há uma observação prática de quem o fez no terreno. Há muitos anos no terreno, não é? Engraçado. Há que estudar, no fundo, estas coisas que às vezes falham. Os estudos de mercados locais, a análise da concorrência, o registrar localmente, o proteger as patentes, o headhunting, a regulamentação local é muito importante as pessoas saberem. Às vezes falha por isso. A língua, a vigilância, a colocação, a distribuição, a venda dos produtos, motorização das vendas, gestão ativa, o marketing, a publicidade. É um mundo de coisas que as pessoas, de facto... E aqui, é engraçado que vais dando exemplos, isso é muito baseado em exemplos concretos, e as pessoas aprendem muito com isso. Por exemplo, o que é que te levou a sistematizar estes 6 pilares que tu falas? O planear, o envolver, o correlacionar, o executar, comunicar e controlar. Estes 6 pilares, de facto, são essenciais. Esses são os 6 pilares essenciais do livro e do método que eu proponho para abarcar o problema da internacionalização. Então, o que eu digo é que se o executivo ou promotor de um projeto internacional, mesmo para a própria carreira dele, porque isto serve para empresas ou serve também para o executivo mesmo, não é? Assim. Começar por planear e acabar no controlo, passando por cada um dos outros 4 passos, e fizer exatamente o que está no livro, com certeza as chances dele para dar certo serão maiores do que se não tiverem feito isso. Porque os pilares, eu tentei aglutinar em 6 pilares tudo o que eu observei nesses últimos 27 anos para ser mais facilmente deglutível e ser explicável a alguém que não tenha, provavelmente, todo o treino em ciência de internacionalização. E isso é engraçado porque, ao ler isto, eu que não sou da área, Diogo,
eu percebo aquilo, quer dizer, está explicado não do ponto de vista só académico para este nicho de pessoas que trabalham em marketing e negócios e relações internacionais, pronto. É fácil perceber como é que uma pessoa pode lançar a sua carreira, ou a sua loja, ou o seu comércio, a sua ideia, que tu és bom nisso, tornar ideias de negócio das coisas que mais te atraem, lá fora, porque está uma linguagem muito simples nesse aspecto, é muito importante. Este modelo que tu propões e que patenteias, este IOSI, é apresentado como a espinha dorsal deste livro. Qual é, assim, que lacunas é que pretende preencher? Qual é, assim, a grande diferença para outras ferramentas de internacionalização que existem? Eu diria que há alguns livros, e nós tivemos a oportunidade de fazer uma meta-análise, ou seja, uma análise retrospectiva dos últimos 30 anos em tudo o que foi escrito de ciência da internacionalização. E realmente há vários livros que falam sobre determinadas partes, mas nunca existiu um livro que, de alguma forma exaustiva, com aquela lateralidade que eu te falava há pouco e não com a profundidade. Eu tentei ter a profundidade correta, mas preocupei mais com a lateralidade, para ter um perímetro completamente fértil, onde eu conseguisse falar sobre todos e ensinar um pouco do que eu sei sobre todos os temas pertinentes à internacionalização. Falo muito, se quiseres um exemplo concreto, sobre o capital de confiança. Porque eu acredito veementemente que é na ausência de capital de confiança que a internacionalização não se dá, porque existe um desconforto entre a equipa doméstica, que lança a internacionalização, e a equipa que executa a internacionalização. No terreno ou no país onde for. Falta confiança, muitas vezes. Isso é muito importante. Outra coisa que é muito importante também neste livro é, neste processo, a ética e a responsabilidade são pilares essenciais de internacionalização. São binários. Ou existem essencial. Ou não existem. Ou se falha um, é o suficiente para a coisa. Já está inquinada à partida. Ou existem ou não existem. Ética e responsabilidade. E porque depois de se internacionalizar, o dano reputacional que existe ao se desinternacionalizar é algo muito... É mau para o negócio. É mau para o negócio e para o país da organização doméstica. Sim. E isso é algo que as pessoas normalmente não se preocupam. E afeta outros setores e às vezes, naquela ansiedade de se internacionalizar, naquele ímpeto inicial, não se preocupam com as consequências quando se tiver que fazer a desinternacionalização. E o que eu ensino no livro é que temos que fazer um plano de desinternacionalização logo no início, quando se está a fazer internacionalização, porque ele já está estruturado também. Em caso de necessidade, isso claro. É o último recurso. E é muito engraçado, há outra vantagem que eu vejo neste livro também, Diogo, que é, tu vens do setor farmacêutico e não há setor de altíssimo, mais regulamentado do que este. Portanto, é muito difícil, se não vence neste setor, é muito difícil que percebes que para vencer neste foi complicadíssimo chegar lá e muito atento ao pormenor. É um setor muito regulado. De facto, há outros setores regulados, como a aviação, pública, claro. mas estamos a mexer no ativo mais importante, que é a saúde, não é? E com certeza as indústrias e as organizações de saúde internacionalizam-se bastante. Aliás, a principal razão pela qual uma empresa compra outra na área farmacêutica é os novos produtos que essa empresa tem para entregar para a empresa adquirente, não é? Algoritmos como o ELSI, baseado na inteligência artificial, é só aplicado à indústria farmacêutica ou não? Ou a qualquer indústria, qualquer setor? O ELSI foi uma plataforma de matchmaking, como uma espécie de um Uber, vamos dizer assim, que eu patenteei em 2018, já munido com inteligência artificial, onde quase não se falava ainda de inteligência artificial, mas que aproxima empresas que produzem novos produtos, ou seja, pipeline de novos produtos, com distribuidores disponíveis para os vender, mas uns não conheciam os outros. Portanto, é uma plataforma de aproximação. Neste caso, eu fiz para produtos farmacêuticos, mas ela é extrapolável para outros tipos. Este mundo está, de facto, hoje em dia é complicado com as guerras, com o que está a acontecer, as guerras de tarifas, por exemplo, também. O mundo em constante mudança. Estas ferramentas servem sempre, as que tu propões. Eu diria que elas são ferramentas que vão sempre servir, embora tenham que ser adequadas e adaptadas ao momento em questão. Os 6 pilares do modelo IOSI, eu estou profundamente convencido que mesmo daqui a 50 e 100 anos, e é por isso que eu escrevi o livro, que eu gostaria de deixar esse legado, vão existir. A questão é que provavelmente vão ter que ser modelados com machine learning, mecânica quântica e outras das novas tecnologias que, com certeza, irão suavizar as arestas entre cada um das 6 vertentes. As empresas já internacionalizadas, Diogo, podem usar este método, o teu método, para avaliar e melhorar o seu desempenho lá fora? Deveriam. Podem e devem. Estou profundamente convicto de que deveriam, porque a maior parte das empresas internacionalizadas que eu conheço
não mede indicadores de desempenho de internacionalização. Usa os mesmos indicadores de desempenho que usa nas suas operações domésticas e realmente os indicadores são diferentes. Existe uma coluna vertebral comum, mas depois existem indicadores diferentes que poderiam e deveriam fazê-lo. Que mudanças é que tu esperas ver nas empresas portuguesas para avaliar e no que toca à internacionalização nos próximos 10 anos? Eu diria, para mim um sucesso seria diminuir a taxa de desinternacionalização dos atuais 60%. Que é muito. É muito, porque os custos envolvidos, os custos humanos, desloca-se pessoas, contrata-se pessoas, depois retira-se pessoas, capital de marca que são ofendidos também nesses projetos. Claro que nenhuma empresa está imune. A própria notoriedade é afetada, não é? A empresa está imune das coisas correrem mal, isso é perfeitamente normal, mas correrem mal por falta de planeamento antecipado, isso é que é pior. Isso é que eu acho que é desnecessário. Pois, exatamente. E por isso eu também vou lançar o livro, este meu livro vai ser lançado em 18 países e portanto o próprio livro vai ser um alvo de internacionalização, ou seja, eu vou ecoar os mesmos conhecimentos do livro no seu processo de internacionalização como produto literário. Portanto, vou agora lançar em São Paulo já no próximo mês, depois nos Estados Unidos já em setembro, e a partir daí vou fazer essa internacionalização do próprio livro. Nos Estados Unidos aproveitas para visitar o teu filho Diogo. Exatamente. Diz-me para terminar duas coisas. Primeiro, algum caso de sucesso em Portugal, sem ser as tuas empresas, que tu penses, olha, uma que isto funcionou bem, que fez isto muito bem? Sim, há várias empresas que fizeram um trabalho muito bem feito e provavelmente aquelas que tenham feito o trabalho bem feito, mas não estejam conscientes de que têm sustentabilidade, podem tornar sustentável esse, vamos dizer, inicial golpe de sorte por não terem planeado e torná-lo sustentável ao longo do tempo. Isso que eu ia dizer. E há muitas empresas eu diria com a intuição do promotor ou do dono, conseguiram fazer um trabalho maravilhoso. Agora, a questão é perdurar esse trabalho com ferramentas que sobrevivem ao dono. Exato. Isso é muito ele próprio. Às vezes acontece e também ao muda próprio golpe de sorte, não é? Que pode acontecer também. E finalmente, os maiores erros que nós cometemos, empresas portuguesas cometem, ao querer internacionalizar-se, que é que tu dirias que é um ou dois erros crassos que a pessoa... Olha, há um erro que eu absolutamente estou em desacordo e digo que é horrível, que é internacionalizar-se porque se conhece alguém no país de destino. Eu vejo imensas empresas de grande porte. Eu vou para aqui porque conheço esta pessoa, conheço este escritório de advogados. Não pode ser assim, tem que ser uma coisa estruturada e... Muito bem. Ficamos com estas dicas muito, muito importantes. Então fica aqui com esta dica própria de uma edição da Gradiva, a Bíblia da Internacionalização, de Diogo Sousa Martins, este professor, inventor, gestor de várias empresas desta área da saúde e da farmacêuticas. Diogo, quero agradecer muito. Eu sei que o teu tempo é complicado. Temos muita sorte de ter aqui. Tu acabaste de chegar, como eu disse, dos Estados Unidos e do Brasil, neste intervalo em que tu passas em Portugal, tens tanto trabalho lá fora, e ainda bem. Quero-te agradecer muito esta tua disponibilidade. Foi um gosto enorme estar aqui contigo. Pelas tuas ideias, pelo teu livro. Fica aqui a dica e que, quiçá, quando vier depois o segundo livro, volta cá, por favor, porque as tuas ideias são preciosas para todos. Muito obrigado. Bem-ajas. Muito obrigado. Muito obrigado. O Sol, uma poderosa fonte de energia capaz de produzir trilhões de watts. Apenas comparável à energia das jogadoras da seleção, que se renova a cada finta. Não há energia como a feminina. E Iberdrola, a maior apoiante das energias renováveis, incluindo a feminina.